Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 25 ao versículo 30. Mateus capítulo 11, do versículo 25 ao versículo 30. Todos acharam? Vou fazer a leitura. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oremos. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque somente pela leitura da tua palavra nós podemos ver como o Senhor é eterno, como o Senhor é bom, como o Senhor é misericordioso. Que Salvador maravilhoso que nós temos, que Senhor tão cheio de compaixão que nós temos. Como nós não vamos adorar um Senhor assim? Como nós não vamos servir e entregar as nossas vidas a Ti? Ó Senhor, nesse momento eu quero te pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações. Ó Deus, dá-nos entendimento, dá-nos clareza, que o Teu Espírito Santo venha iluminar as nossas mentes, venha esclarecer os nossos corações, para que nós possamos compreender a Tua palavra, compreender a Tua vontade, o Teu querer para nós, e aquilo que o Senhor requer também de nós, que nós possamos Te conhecer, Senhor, enquanto nós meditamos na Tua palavra. Ó Deus, todos os impedimentos, todas as barreiras, quer sejam elas humanas, quer sejam elas diabólicas, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito, faz cair, Senhor, todas as barreiras, Senhor, e que a Tua palavra, como diz, ela mesma diz, ela possa correr velozmente para os nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, o título da nossa pregação nessa noite é Um chamado ao descanso. Um chamado ao descanso. Nós temos olhado para o mundo ao nosso redor e vemos que os homens, que as pessoas, apesar de todas as facilidades, de todas as tecnologias que nós temos hoje nos nossos dias, que o homem construiu com as suas próprias mãos, a humanidade ainda continua vagando, indo cada vez mais longe de Deus, achando que vai poder viver a sua vida sem Ele, longe dEle, achando que poderá sem Ele, numa busca frenética, alcançar o verdadeiro descanso para a sua alma. Nós, ainda hoje de manhã na escola bíblica dominical, o pastor Rafael esteve falando sobre como nós devemos lidar com os anseios do nosso coração. Meus irmãos, muitos desejos, muitos anseios sobem aos nossos corações, e mesmo que nós não venhamos a dizer isso, nós não venhamos a falar isso, mas no fundo, um grande desejo, um grande anseio, uma grande necessidade que todos nós sentimos e temos, é a de encontrarmos descanso para as nossas almas. Um servo de Deus que foi um grande teólogo do passado, e até hoje nós somos abençoados pela vida dele, ele se chamava Agostinho de Hipona.
E ele disse uma frase que ficou marcada. Essa frase diz o seguinte, é uma oração dele a Deus: fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Como aquela pomba de Noé encontrou a arca depois que Noé soltou aquela pomba para verificar se havia terra seca, e ela descobriu que não havia descanso para ela fora daquela arca. Meus irmãos, assim também o verdadeiro discípulo de Jesus, assim também nós só podemos encontrar no Senhor Jesus descanso e paz para o nosso coração. Meus irmãos, essa não é uma mensagem apenas para alguém, um incrédulo, para alguém que ainda não entregou sua vida a Cristo, mas essa mensagem é para você, que já está há tantos anos servindo ao Senhor, que já conhece Jesus há tanto tempo. Mas eu faço uma pergunta para você: você encontrou esse descanso que Jesus promete aqui? Esse descanso para o qual Jesus Cristo nos chama? Você tem vivido esse descanso? Você tem desfrutado esse descanso na sua vida? Nós podemos ver aqui, irmãos, que no fim do seu ministério na Galileia, logo após Jesus ele lançar em rosto das cidades impenitentes da Galileia sua rebelião e incredulidade, então aqui a partir do versículo 25 nós vemos Jesus se dirigindo ao Pai, agradecendo ao Pai pelo descanso que Ele oferece para todos os pecadores que se rendem a Ele. Meus irmãos, eu creio que a lição central desse texto, eu creio que a mensagem principal que Deus quer falar conosco nesta noite é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele nos chama para nós encontrarmos nele o verdadeiro descanso para as nossas almas. Não há descanso fora de Jesus, não há alívio fora de Jesus, não há repouso fora de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós encontramos nessas palavras aqui de Jesus, nesse trecho da Escritura que nós lemos, três elementos muito importantes, que estão presentes em toda a pregação genuína do Evangelho. Jesus aqui, o que Ele está fazendo? Jesus está evangelizando. Jesus está proclamando o Evangelho, Jesus está anunciando a boa nova, Jesus está anunciando a salvação de Deus, Jesus está anunciando que Ele é o centro e Ele é o doador dessa salvação, e Ele está chamando as pessoas para virem a Ele. Meus irmãos, nós encontramos aqui três elementos muito importantes: bênção, condições e advertência. Bênçãos, o anúncio de uma bênção, o anúncio das condições colocadas pelo Senhor para nós desfrutarmos dessas bênçãos, e no final ainda uma advertência, para que nós venhamos a receber e cumprir as condições dessa bênção, dessas bênçãos que Cristo coloca para nós. O Evangelho não inclui só o anúncio de bênção, mas ele inclui também o anúncio de condições impostas pelo Senhor, para que nós possamos encontrar esse descanso nele. Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui a bênção oferecida por Cristo. Qual é a bênção que Ele nos oferece? É o alívio e o descanso para a nossa alma. Que bênção maravilhosa! Eu não sei se essa bênção ela tem muito significado para você, eu espero que ela tenha. Para mim, ela tem um significado muito grande, a bênção do alívio e do descanso para a alma. O Senhor Jesus, Ele aqui não está prometendo que Ele vai nos mandar para uma colônia de férias, ou então Ele vai mandar a gente para fazer um cruzeiro marítimo, aonde nós vamos ficar pelo menos um mês lá comendo, nadando, tomando sol, descansando. Não é esse tipo de descanso terreno, natural, físico, que nós precisamos também do descanso na nossa vida, não é verdade? Mas esse descanso Deus Ele já ordenou que você
encontre tempo para descansar, pelo menos um dia da semana, né? Um dia entre 7, para você descansar, para você refazer as suas forças, para você adorar a Deus. Descansar é muito bom, descansar é muito importante, mas esse descanso que Cristo descreve aqui é um repouso espiritual, é uma parada para a alma vagueante, cansada de andar pelos seus próprios caminhos, cansada de andar pelos caminhos da vida. E a Bíblia, ela fala muito a respeito de descanso. A Bíblia fala do descanso natural, do descanso físico, né? Logo depois que Deus criou o universo, criou o mundo, diz o livro de Gênesis que Deus no 7º dia, Ele descansou da obra que Ele fizera. Será que Deus estava cansado? Não. Ele parou para contemplar tudo aquilo que Ele havia feito. Ele disse: olha, eis que tudo isso que eu criei é muito bom. O Senhor instituiu o sábado, um dia de descanso para o homem. Deus também ordenou que o seu povo no passado desse descanso à terra a cada 7 anos. E o próprio fato do templo estar presente na vida do povo de Israel, no meio do povo de Israel, aquele templo simbolizava um lugar onde Deus estaria repousando, descansando no meio do seu povo. A Bíblia fala também do descanso espiritual. Esse descanso oferecido por Cristo aqui, ele foi oferecido também para Israel no passado. O Senhor prometeu esse descanso ao seu povo, quando eles conquistassem a Canaã. E então, vivendo naquela terra, Deus prometeu que Ele daria a eles descanso de todos os seus inimigos. Deus também prometeu descanso para os exilados da Babilônia, que estavam sem descanso, chorando, pranteando, distantes de Deus, sofrendo por causa da sua própria rebeldia. O Senhor prometeu a eles, lá em Jeremias 46, 27, eu vou trazer vocês de volta, e eu vou dar descanso a vocês. Deus prometeu também, através do reinado de Davi e de Salomão, que Ele daria descanso e felicidade para Israel. Mas esse ideal, ele não se cumpriu plenamente na experiência de Israel. Por causa do que? O livro de Hebreus fala exatamente sobre isso, né? Que o povo de Israel, por causa da sua incredulidade, por causa da sua rebeldia, da sua desobediência, eles não puderam entrar no descanso do Senhor, no descanso prometido por Deus. Meus irmãos, no Antigo Testamento o descanso, ele é uma promessa, mas no Novo Testamento ele é uma realidade. Ele é uma promessa cumprida, ele é uma promessa concluída, porque nós encontramos a promessa, o cumprimento do pleno descanso na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje os crentes, mediante a fé em Cristo, entram no descanso de Deus, entram e recebem este alívio e esta satisfação, este contentamento para a alma humana, para as nossas almas. Aqueles que creem em Cristo podem descansar de suas obras para a sua salvação, podem descansar na obra consumada de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Para aqueles que creem em Cristo, isso não é mais apenas uma promessa, mas é uma realidade. É algo que pode ser provado e pode ser experimentado por qualquer pessoa que crer em Jesus Cristo. E a palavra de Deus também fala de um descanso final, de um descanso eterno, de um descanso prometido para nós depois dessa vida. O Senhor Jesus, pela sua morte e pela sua ressurreição, Ele nos conduzirá ao descanso eterno do Senhor. O livro de Apocalipse, no capítulo 14, versículo 13, ali a palavra de Deus diz que aqueles que estão na glória, que aqueles que estão no céu, aqueles que partiram e estão com o Senhor, descansaram das suas obras, descansaram das suas obras, estão desfrutando plenamente do descanso eterno de Deus. O autor de Hebreus, também lá em Hebreus capítulo 4, versículo 9, ele ainda diz:
ainda resta um repouso para o povo de Deus. Oh, que versículo maravilhoso esse, irmãos. Ainda resta um repouso, ainda existe um descanso, ainda existe uma parada eterna num lugar de delícias e de gozo sem fim para o povo de Deus. E este lugar de repouso é aquela cidade celestial prometida por Deus, que Abraão ansiava, a cidade da qual Deus é o arquiteto e construtor. Naquela cidade ainda haverá descanso. Meus irmãos, na nossa vida aqui nessa terra, nós podemos descansar em Jesus, mas esse descanso não significa ócio. Ele não significa que nós não precisamos trabalhar. Ele não significa que nós não precisamos lutar. Meus irmãos, ainda nesta vida nós temos uma tarefa a cumprir. Ainda nesta terra nós somos cooperadores de Deus. Nós temos um combate para lutar, nós temos lutas, nós temos batalhas diárias e contínuas. E eu tenho certeza que você que está sentado aqui escutando essa palavra, eu tenho certeza que você está no meio de uma batalha, de uma guerra. Não é uma batalha contra pessoas, mas é uma luta espiritual, é um combate espiritual. Irmãos, nós temos que lutar ainda contra o pecado, nós temos que lutar contra a nossa carne, nós temos que lutar contra esse sistema mundano, diabólico, que quer nos escravizar, que quer nos manipular, que quer colocar uma ditadura sobre as nossas vidas. Meus irmãos, nós estamos em peregrinação por este mundo, mas o nosso descanso final está garantido. Hoje você luta, hoje você peregrina, hoje você carrega a sua cruz, hoje você continua caminhando debaixo do sol escaldante da vida, mas há um descanso esperando por você, há um lugar de delícias esperando por você, aonde todo esse sofrimento, toda essa luta, toda essa injustiça, toda essa maldade vai acabar, e nós vamos poder descansar. Mas pensa que no céu esse descanso não inclui trabalho, inclui adoração, serviço, adoração contínua na presença de Deus. Meus irmãos, o descanso que Deus oferece para nós, ele é maravilhoso, é o descanso para a nossa alma. Você sabe o que é isso? Você conhece esse descanso? Hoje a gente vive na agitação do dia a dia, cheio de preocupações e filhos e tantas coisas. Mas mesmo no meio de tudo isso, você pode desfrutar, você pode viver, você pode experimentar esse descanso que Cristo nos oferece aqui na sua palavra. Meu irmão, essa é a bênção, essa é a promessa. Por que nós temos, nos prometido esse descanso? Porque esse descanso, ele provém da nossa comunhão com Deus, da nossa comunhão com o Senhor, da nossa fé em Jesus, não é? Mas quais são as condições para nós entrarmos nesse descanso? Quais são as condições para nós encontrarmos descanso para as nossas almas? O Senhor Jesus, ele diz aqui no versículo 28, que convite, irmãos, olha, eu acho esse daqui um dos convites mais lindos que Jesus fez. O Senhor Jesus, ele diz que em primeiro lugar, nós temos que vir a Ele, nós temos que vir a Jesus Cristo. Ele não disse, olha, vocês têm que vir à igreja, olha, vocês têm que vir a uma religião, olha, vocês têm que vir e obedecer uma série de regras. Jesus, ele não colocou normas, regulamentos, ele não colocou algumas regrinhas para aqueles que querem usufruir do seu descanso. Nós não temos que ir a regrinhas, mas nós temos que ir a uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Nós temos que vir a Ele. Mas se Jesus, ele não está aqui presente fisicamente como eu e você, nós estamos aqui, como que eu posso ir a Cristo? Meus irmãos, nós podemos vir a Cristo de acordo com o que o Senhor Jesus nos ensina aqui na palavra, nos tornando humildes como uma criança. Jesus,
ele orou agradecendo ao Pai: Pai, eu te dou graças, porque o Senhor escondeu essas coisas dos sábios, dos instruídos, daqueles que confiam no seu conhecimento intelectual, daqueles que confiam na sua religiosidade. O Senhor escondeu isso daqueles que confiam em si mesmo, mas o Senhor revelou para os pequeninos. Jesus diz aqui no versículo 25. E o que foi que Jesus revelou? O reino de Deus, a salvação, esse descanso, essa vida de descanso no Senhor. Ele revelou aqui aos pequeninos, aqueles que como uma criança dependente estão com seus corações abertos para aceitar a revelação de Deus, tal como ela é. Irmãos, a palavra de Deus tem muitas coisas. O Evangelho traz uma mensagem que ela não bate com aquilo que o homem comum pensa. E nós precisamos ser humildes para aceitar as verdades do Evangelho. Nós precisamos deixar de lado todo o nosso preconceito, todas as barreiras que nós mesmos levantamos no nosso coração, e nós aceitarmos com singeleza e com simplicidade aquilo que Cristo revela a nós, aceitarmos a realidade, a verdade da graça salvadora de Deus. Meus irmãos, e quando isso acontece, isso é um milagre. Por isso que Jesus Cristo disse: Senhor, eu te louvo porque o Senhor revelou isso aos pequeninos. Se você hoje conhece o Evangelho, se você conhece a Cristo, se você tem compreendido a palavra de Deus, é porque Deus tem aberto os teus olhos. Deus deu a você a revelação dEle, Deus deu a você a revelação do seu Filho Jesus Cristo. Isso é um milagre, isso é um privilégio, e isso é graça, e nós precisamos ser humildes como os pequeninos para receber. Irmãos, nós também precisamos reconhecer a nossa necessidade. O Senhor Jesus, Ele fez um convite aqui, não para os fortes, não para aqueles que acham que podem continuar vivendo a sua vida pelas suas próprias forças. O convite que Cristo faz aqui não é para os fortes, não é para os autossuficientes, não é para os autoconfiantes, mas é um convite feito para os cansados, é um convite feito para os sobrecarregados, é um convite feito para aqueles que reconheceram sua falência, que reconheceram que os seus esforços já se acabaram, que já reconheceram: olha, eu não posso mais fazer nada por mim mesmo. O convite que Cristo faz é para aqueles que reconheceram essa necessidade. Irmãos, aqui quando Jesus usa essa palavra cansados, essa palavra aqui no original, ela significa alguém que se esforçou e que trabalhou até exaurir as suas forças, que trabalhou, que se esforçou até se enfraquecer, até esmorecer as suas forças. Você já ficou exausto? É essas pessoas que Jesus está convidando aqui, os exaustos, os que já cansaram de lutar pelas suas próprias forças e segundo os seus próprios esforços, para viver, para alcançar o favor de Deus, para alcançar a graça de Deus, que tem lutado segundo os seus próprios esforços, para serem felizes, para encontrar propósito, para serem libertos, para serem livres da culpa na sua vida. E quando Jesus também, aqui a palavra que ele usa para sobrecarregados, significa alguém sobre quem foi colocado peso. Então não é algo, esse sobrecarregado que Cristo convida aqui, não é alguém que colocou um peso sobre si, não, mas é alguém que recebeu o peso dos outros. E por que Jesus estava falando isso? Porque naqueles dias, as multidões que ouviam Jesus estavam sobrecarregadas. Por quê? Porque os mestres, os fariseus e os escribas impunham regras e leis sobre as pessoas que Deus não havia ordenado na sua palavra e que eles nem com um dedo tinham coragem de remover. As pessoas estavam sobrecarregadas, cheias de mandamentos, de ensinamentos de homens, de palavras de homens, de ordens de homens,
que nada tinham a ver com a vontade de Deus para eles. Meus irmãos, é esse tipo de pessoas que Cristo convida. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Para que você possa ter descanso para a sua alma, você tem que chegar nesse ponto aqui. Nós temos que chegar nesse ponto. Irmãos, sobrecarregados e cansados pelo peso da vida. Irmãos, viver é fácil. Viver não é fácil não. A vida tem muitas coisas boas para nós, mas vai passando o tempo, as pessoas que nós amamos, as pessoas queridas vão partindo, vão indo embora, vão surgindo as enfermidades, vão surgindo os problemas, nós temos contas para pagar, nós vivemos dentro de um sistema, irmãos, escravizador. Recentemente, com o falecimento do meu avô, minha avó ficou só, então a gente tem procurado dar uma ajuda para minha avó. E a minha avó, a dona Leonor, muitos conhecem ela aqui, ela já não pode resolver as coisas sozinha, ela não sabe ir no banco sozinha, então eu que tive esse privilégio de ir com a minha avó. Aí eu me lembro que eu cheguei com a minha avó, coitadinha, uma dificuldade para ela sair de casa. Demora 1 hora para se trocar, para se arrumar, para sair. E aí a gente põe ela no carro, eu levo, ela não está entendendo muito as coisas, aí eu chego lá no banco, Banco do Brasil estava em greve. E por que a gente fui lá no Banco do Brasil? Porque a gerente do banco lá deu uma confusão, deu um rolo, que a pensão, a aposentadoria que minha avó tinha que receber, caiu no banco, mas não tinha conta aberta e voltou, e depois só ia poder receber no mês que vem, ia ter que passar o mês inteiro ali, justinho, apertado ali, pagando as coisas mais importantes para esperar o outro mês. Irmãos, eu confesso que aquele dia que eu cheguei no banco com a minha avó, eu fiquei bravo, viu? Eu fiquei bravo. Falei, poxa vida, é uma luta, rapaz, minha avó aqui sofrendo, e ainda você chega lá, dá com a cara na porta, o pessoal não te dá informação. Irmãos, viver não é fácil, tem conta para pagar, tem conta até que você não fez, que ligam na sua casa te cobrando. Quem é jovem aí, e tem essa ânsia, não, eu quero sair de casa, eu quero morar sozinho, vai que você vai ver como que é gostoso, vai morar sozinho para você ver. Vai pagar sua conta de água, de luz, seus impostos, seu combustível, pagar sua comida, vai trabalhar, você vai ver que gostoso que é. Irmãos, tem pessoas que têm sucumbido diante do peso das responsabilidades da vida. Viver é fácil, criar filhos é fácil, conviver no lar é fácil, lidar com os reveses da vida, irmãos, é fácil. Não é fácil, irmãos. Nem para um rico, nem para aquele que tem mais condições, não é fácil viver. Meus irmãos, também cansados pelo peso das leis, das tradições, do legalismo. Isso era era uma realidade nos dias de Jesus e continua sendo hoje. Irmãos, ainda nós continuamos, muitos de nós sendo crentes legalistas, crentes que vivem e que acham que vão conquistar o favor de Deus, ou que tem algum cartaz com Deus, porque ele observa alguma série de regras, e por isso ele é uma pessoa, ele acha que ele é uma pessoa mais digna de Deus. Irmãos, durante muito tempo eu fiquei lutando na minha vida, e ainda se eu não abrir o olho eu tenho que lutar com isso, sempre eu querendo pelos meus próprios esforços. Não, porque se eu fizer isso, se eu obedecer isso, não é que a gente tem que ser desobediente, irmãos, não é isso que eu estou falando a palavra, não é isso que eu estou dizendo, mas eu não posso querer agradar a Deus pelos meus próprios esforços, eu não posso querer conquistar o favor e a graça de Deus pelos meus próprios esforços. Você nunca vai conseguir isso aí, sabe por quê? Porque só Cristo possibilita isso para você, só Cristo. Por isso que nós temos que ir a Cristo, meus irmãos. Os judeus naqueles dias, os rabinos, eles observavam eles tinham memorizados e tentavam praticar 613 mandamentos. Irmãos, nós mal conhecemos 10. E se eu perguntar aqui quais são os 10 mandamentos, eu tenho certeza que vai ter gente que não vai saber lembrar todos. Agora você imagina, eles tinham mais de 603 mandamentos,
que eles tinham que conhecer, tinham que memorizar e tinham que viver, tinham que praticar aquilo. Que peso! Você tem vivido assim, debaixo de um peso, debaixo de regras. No reino de Deus existem regras, no reino de Deus existem ordens. Cristo tem mandamentos para o seu povo, para a sua igreja, mas nós não obedecemos esses mandamentos para nós conquistarmos o favor de Deus. Nós não vamos agradar a Deus por essa obediência. Meus irmãos, só a fé no Filho de Deus é que garante a nossa aceitação diante de Deus. Somente a fé e somente pela fé no Filho de Deus. Mas para você, até você chegar nesse ponto, você tem que ficar cansado e sobrecarregado de tentar continuar lutando com as suas próprias forças. Meus irmãos, eram tantos mandamentos e regras exteriores, mas Cristo no Novo Testamento, Ele muda tudo isso. O Senhor Jesus, pelo poder do seu Santo Espírito, quando nós recebemos a sua graça, Ele coloca a sua lei, Ele coloca os seus mandamentos, não apenas diante dos nossos olhos, mas Ele escreve os seus mandamentos nos nossos corações, e pelo poder do seu Espírito, Ele faz com que nós andemos e com que nós vivamos de acordo com esses mandamentos, de acordo com a sua vontade. O Evangelho é maravilhoso, a graça de Deus é maravilhosa, o poder do Espírito Santo de Deus é maravilhoso. Meus irmãos, e o peso do pecado, quanto peso o pecado traz para nós. O pecado, há momentos que ele parece ser gostoso, na hora ele traz algum prazer, mas meus irmãos, no final de tudo, o pecado ele traz sobre nós peso, o peso da culpa, o peso do remorso, o peso da culpa pelas pessoas que foram atingidas pelo nosso pecado, que nós prejudicamos. Porque por mais que eu ache, eu estou cometendo esse pecado aqui, é só contra mim e contra Deus, mas não tem jeito. Quando eu peco, eu estou pecando contra Deus. Quando eu peco, eu estou pecando contra mim. Quando eu peco, eu estou pecando contra a igreja. Quando eu peco, aí além disso ainda eu vou trazer tristeza para os meus líderes, para os meus pastores, para a minha família, para as pessoas que me amam. O pecado, ele traz um prazer momentâneo, falso, ilusório, mentiroso, mas no final ele vai trazer peso, no final ele vai trazer carga, no final ele vai trazer canseira, enfado, vai trazer o sentimento de escravidão. O pecado, irmãos, escraviza, o pecado cega, o pecado corrói, o pecado machuca, o pecado destrói. Não se iluda com o pecado. Mas para que nós possamos vir a Cristo, nós precisamos reconhecer e reconhecer esses pesos na nossa vida, e ainda nos arrepender. Na Bíblia, no original, arrepender-se significa, traduzindo com bastante simplicidade, mudar a sua mente, mudar a sua maneira de pensar. Se antes eu não amava a Deus, se antes eu tinha prazer e amor na vida distante de Deus, pecaminosa que eu vivia, agora eu me arrependi, agora eu mudei a minha forma de pensar, agora eu mudei a minha forma de pensar para com Deus, eu mudei a minha forma de pensar para com a palavra de Deus, e eu estou disposto a abandonar todo o peso, todo o pecado, toda a confiança em mim mesmo, toda a confiança na religião, toda a confiança nas obras, e eu quero confiar somente em Deus, somente em Jesus, somente no seu Evangelho, somente na sua graça, porque como nos é prometido na palavra, é quando nós nos arrependemos, é aí que os nossos pecados são cancelados, e vem sobre nós tempos de refrigério, tempos de paz, tempos de descanso. Irmãos, não tem segredo, não tem varinha de condão, não tem profeta que faz assim e vai mudar isso, irmão. Sem arrependimento não há refrigério. Se não houver uma mudança da nossa mente, do nosso coração para com Deus e para com a sua palavra, não tem refrigério, não tem descanso, não tem paz. Meus irmãos, e ainda
vir a Cristo implica também nós colocarmos a nossa fé somente em Jesus Cristo, pois é através dele que nós entramos e que nós permanecemos no descanso de Deus. Hebreus capítulo 4, no versículo 3, ele repete exatamente isso, que os crentes entraram no descanso de Deus, e ele fala de Jesus como sendo esse descanso, mas não é apenas esse descanso, Cristo é o lugar de descanso. Na pessoa de Cristo é que eu encontro descanso. Quando a gente viaja na estrada, quando a gente vem de São Carlos para cá, quando a gente vem subindo a serra lá, se eu não me engano é a Serra de Botucatu, não sei se é a Serra de Botucatu, se é mais para cima, não lembro. Mas ali tem, no meio da estrada tem uma saída assim, né, para aqueles caminhões pesados pararem ali e poderem descansar, refazer as suas forças, para poder continuar subindo a serra, para esfriar o freio, né? Esfriar as lonas, esfriar o motor e poder continuar subindo. Irmãos, Jesus é aquele descanso. Jesus é o lugar de descanso. Muitas vezes nós estamos como aqueles caminhões, né? Subindo, apitando, cheirando queimado, o motor já está perdendo as forças. E muitas vezes a gente não abre mão, a gente não para. A gente não vai para o nosso lugar de descanso. Cristo é o seu lugar de descanso. É na presença de Cristo que você encontra descanso para a tua alma. Como é que o crente vai encontrar descanso em Jesus Cristo? Do mesmo jeito que ele encontrou descanso quando ele conheceu Jesus, vindo a Ele, reconhecendo sua necessidade, se arrependendo do seu pecado, colocando sua fé em Jesus. E a gente faz tudo isso através da oração, através do quebrantamento, através da comunhão com Jesus. Meus irmãos, esse descanso ocorre quando o nosso coração é humilhado pelo Deus soberano, que nos revela a sua vontade, e então em desespero, a alma volta-se do fardo do pecado e abraça Jesus Cristo pela fé. É voltar-se de todo o coração para Jesus. Eu vou fazer essa pergunta para você, fazendo essa pergunta para mim mesmo. Meu querido, você tem se voltado para Cristo? Você tem se voltado para Jesus? Irmãos, nós podemos cantar, nós podemos até orar, nós podemos até de alguma forma ter algum contato com a Bíblia, nós podemos ter uma vida ativa religiosa, eu posso ser líder, eu posso ser pastor, eu posso ser o que for, e mesmo assim não ir a Jesus Cristo, mesmo assim não ir a Ele como o único que é o lugar, que é a única pessoa que pode trazer descanso para o meu coração. Você tem vindo a Jesus Cristo? Você tem ido a Ele pela fé? Meus irmãos, mas ainda a palavra de Deus diz que além de nós irmos a Cristo Jesus, Ele diz que nós temos que tomar o jugo dele sobre nós. E quando Jesus aqui ele fala de jugo, ele está se reportando ao mundo rural, o mundo que eu gosto, né? O mundo rural. E antigamente haviam os carros de boi, tinham as juntas de boi, né? Quem é mais da roça do sítio aí, o irmão Pedro sabe disso aí. Tinha o carro de boi e tinha aquela canga que ia por cima do pescoço dos bois, e através daquela canga eles arrastavam aquele carro. Quando Jesus fala, olha, venham a mim e tomem sobre vocês o meu jugo, Jesus está falando, tomem sobre vocês a minha canga. Meus irmãos, tomar o jugo de Cristo é se submeter ao seu senhorio, é se render diante dele, é reconhecer a autoridade dele sobre as nossas vidas. E você pode perceber que se você olhar o carro de boi por cima e você olhar a canga, ela tem um formato de cruz. Você tenta fazer isso um dia, vai lá no Google, lá na internet, tenta lá, vai lá no Google Imagens que você vai ver. Se olhar o carro de boi por cima, você vai ver que é no formato de uma cruz. Qual é o jugo que Cristo quer que nós tomemos? É a nossa cruz, mas é um jugo que nós não levamos sozinhos, porque num carro de boi, numa canga, não é só um boi que puxa, são parelhas, são duplas de bois que puxam, que arrastam aquele carro. Meu querido, o jugo pode parecer difícil para você, mas aquele que ajuda você a carregar o jugo,
tem hora que a gente tem vontade de parar, tem hora que a gente acha que nós não vamos conseguir, mas o nosso Salvador vai do nosso lado e Ele continua levando o jugo e nos levando junto com o jugo, nos dando vitória. Irmãos, levar o jugo de Cristo é estar amarrado em Jesus Cristo. Quando um boi é colocado lá na canga, ele está amarrado, está preso com outro boi. Meus irmãos, tomar o jugo de Cristo é estar amarrado a Ele. Eu pergunto, você está amarrado a Jesus Cristo? Você está preso a Jesus Cristo? Ah, se eu estou amarrado em Jesus Cristo, para onde Ele for eu tenho que ir. E muitas vezes eu não vou poder ir para onde eu quero. Eu até vou tentar, mas eu estou preso, estou amarrado nele. Irmãos, tomar o jugo de Cristo é estar em comunhão com Jesus Cristo, é estar preso a Jesus Cristo, é permanecer amarrado a Jesus, não é se dedicar, se consagrar a um conjunto de regras, mas a uma pessoa, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você está amarrado a Jesus Cristo? Você está amarrado ao Senhor? Ou você vai aonde Ele não vai? Ou você escolhe caminhos que Ele não escolheu para você? Você tem andado pelos caminhos que Ele escolheu para você? É estar amarrado. Por isso que Ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome o seu jugo, coloque o pescoço na canga aí, se amarre a mim, se prenda a mim, se una a mim, se sujeite a mim, e então você vai poder ser meu discípulo. E ainda o Senhor Jesus diz que nós temos que aprender dele. O que significa que aprender de Jesus é ser discípulo de Jesus? A palavra aqui usada para aprender, ela significa que esse aprender de Jesus não é apenas se apropriar de um conhecimento, de um determinado conhecimento a respeito da Bíblia ou de Deus, embora isso faça parte, mas é uma entrega, é uma renúncia onde eu abandono o meu juízo, aonde eu abandono a minha forma de pensar e abro o meu coração à palavra de Deus. E não, eu quero fazer aquilo que a palavra de Deus está mandando eu fazer. Eu quero fazer aquilo que Cristo quer que eu faça, sem reservas, com entrega, com renúncia. E então a própria palavra de Deus, ela vai nos levar a seguir a Jesus Cristo. Pela aplicação do Espírito Santo de Deus, nós vamos nos tornar imitadores de Jesus Cristo. Você não está sendo convidado para aprender de um déspota, você não está sendo convidado para aprender de um tirano, você não está sendo convidado para aprender de um homem mau e perverso, mas quem te chama para aprender dele é aquele que é manso e humilde de coração, aquele que ama você, que quer o melhor para você. E Ele nos deixa, por último lugar, a sua advertência: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, o jugo de Cristo é bom. O diabo, ele trabalha no sentido de querer fazer com que a gente ache que a obediência a Deus não é boa e que a desobediência é melhor. Pode ver. Ah, não, é melhor o sexo antes de casar do que depois do casamento, sendo que não é assim. Não é isso que a Bíblia ensina. Um casal vai poder viver a plenitude do seu relacionamento sexual quando ele casou. É aí que a coisa fica boa, fica melhor. Mas o inimigo trabalha no sentido: não, fora dos limites é melhor, é mais gostoso. Irmãos, o inimigo em tudo ele procura trabalhar dessa forma, mas o jugo de Cristo é melhor. O jugo, a canga, não é um instrumento de tormento, não, mas é um instrumento que beneficia, é um instrumento que nos ajuda a carregar o peso, é um instrumento que abençoa a nossa vida, que facilita o nosso trabalho, que traz descanso espiritual e descanso eterno para as nossas almas. Mas o jugo do pecado, o jugo da desobediência, o jugo do legalismo, o jugo dos méritos, né? Eu faço para ter, eu faço para obter, eu faço para alcançar diante de Deus, só traz peso, só traz dificuldade e só traz ruína para as nossas vidas. Meus irmãos, eu queria concluir dizendo: você só pode encontrar descanso para a sua alma em Jesus.
Como discípulos de Jesus, nós precisamos manter continuamente a mesma atitude que tivemos para com Cristo no início da nossa caminhada com Ele, para nós continuarmos vivendo nesse descanso. Se você ainda não veio a Cristo, venha a Cristo hoje. Tome o jugo dele sobre a sua vida e passe a aprender dele. E se você já veio a Cristo, há momentos em que nós saímos desse descanso, há momentos em que nós nos perdemos desse descanso. Meu querido, permaneça vindo a Cristo, permaneça tomando o jugo de Cristo, permaneça aprendendo de Jesus Cristo, e você vai continuar desfrutando verdadeiro descanso para a sua alma. Amém? Senhor, obrigado pela promessa da Tua palavra, nós Te louvamos por ela, Senhor. Ó Deus querido, e eu quero Te pedir que o Senhor nos dê esclarecimento, Pai, entendimento, e que o Senhor mesmo esteja tocando os nossos corações. Senhor Jesus, como nós cantamos aqui, atrai-nos a Ti, amarra-nos a Ti, prende-nos a Ti, mas o Senhor espera essa atitude de nós, Jesus, que todos os dias nós estejamos vindo a Ti, tomando sobre nós o Teu jugo, aprendendo do Senhor que é manso e humilde de coração, e assim nós possamos viver, ó Deus, nesse descanso eterno e bendito, que se consumará na glória. Abençoa o Teu povo, conduz em paz o Teu povo, abençoa o Teu povo, hoje e para sempre, amém. Irmãos, que Deus abençoe. Eu não sei se há algum recado, se há algum aviso, não, né? Então, dê um abraço no teu irmão, e agora às 20 horas nós vamos ter o culto voltado para as crianças. Se você quiser ficar, quiser participar, fique à vontade.